Olá, pessoal. O objetivo da aula de hoje é definir esse objeto chamado conjuntos. E quando a gente define um novo objeto na matemática, assim como a gente tem os números, por exemplo, e existem operações entre os números, soma, divisão, multiplicação, entre outros, a gente também vai definir algumas operações entre conjuntos. Então, primeiro, a primeira coisa que vocês precisam saber é que o conjunto é uma noção primitiva. Não existe uma definição formal do que é um conjunto. Ele é um conceito muito elementar usado para definir outros. O que a gente pode fazer, no entanto, é dar uma ideia do que se trata um conjunto. Então você pode imaginar que um conjunto é uma coleção de objetos. Então eu ilustrei isso com essa caixa A aqui, no qual coloquei os números 1, 2 e menos 5. Então agora esse conjunto A tem os elementos, aqueles que fazem parte do conjunto, 1, 2 e menos 5. O que a gente vai aprender a fazer é representar isso em linguagem matemática, para não ter que desenhar uma caixa toda vez que eu quiser falar desse conjunto. Então a gente representa esse conjunto pela letra A e os elementos deles a gente coloca entre esse par de chaves. Então, em vez de desenhar essa caixa A aqui, eu coloco A é igual a, entre chaves separadas por vírgulas, eu coloco os elementos 1, 2 e menos 5. Como é que você diz que um objeto é elemento de um conjunto? Você usa esse símbolo aqui, ó, de pertence. Então, a gente lê essa frase dessa seguinte maneira: ó, 1 pertence a A, significa que 1 é um elemento do A, assim como o 2 e o menos 5. E se você quiser dizer que um objeto não pertence a um conjunto, aí é só você negar o pertence. Quer dizer, nessa linha que você está vendo aqui, ó, você leria 3 não pertence a A, ou seja, 3 não é um elemento de A, beleza? Essas outras duas aqui são para você dizer se um conjunto de elementos é um conjunto de elementos de A. Então, por exemplo, esse conjunto que está aqui, ó, entre chaves, do 1 e o 2, está contido em A, ou seja, esse conjunto é um subconjunto de A. Todos os elementos dele também são elementos de A. Assim como esse outro aqui, ó, 1, 2, menos 5, é um subconjunto de A, está contido em A. Se você quiser negar isso, olha só, esse conjunto 1, 2 e 3 aqui, ele não está contido em A, porque todos os elementos deveriam estar em A, mas nem todos estão. O 1 e o 2 estão, beleza. Mas o 3 não está em A, então esse cara não está contido em A, beleza? Essa maneira de descrever conjuntos listando os seus elementos é uma forma de você fazer a notação dele em linguagem matemática. Uma outra forma, às vezes quando o conjunto é muito grande, é de você descrever uma propriedade dos elementos que estão lá dentro. Então imagina que eu quisesse falar do conjunto dos professores do IFB. Ia ser muito ruim eu listar todos eles, porque é uma lista muito grande. Eu colocaria Bruno, Fernanda, Fabiana, enfim, eu colocaria muitos outros, né? É muito mais fácil eu dizer, olha, aqui dentro estão todos os elementos X que têm a propriedade de ser professor do IFB. Então você lê dessa forma: x, o T é o conjunto dos x, tais que, essa barrinha significa tais que, x é professor do IFB. Então é uma maneira de você descrever o conjunto por uma propriedade comum a todos os seus elementos, beleza? E a gente tem um conjunto especial, que não tem nenhum elemento. E aí, bom, um pouco surpreendentemente, a gente chama ele de conjunto vazio e usa um desses dois símbolos aqui. Tá bom? Então esses conjuntos eles não têm nenhum único elemento, tá? Então agora vamos para a propaganda que eu fiz. Definir operações entre esses conjuntos. Então as duas operações que a gente vai tratar aqui agora são as operações de união e de interseção. A operação de união, muito parecida com o nome dela, você vai criar um novo conjunto entre dois conjuntos, né? Dados dois conjuntos, você cria um novo que contém todos os elementos que os dois originais tinham. Então é como se você pegasse essas duas caixas e juntasse e agora todo mundo faz parte de uma caixa só. A gente lê assim, ó, A união B. E esse U é o símbolo da operação. Assim como a gente usa aquele cruzinho, sinal de mais para operação de soma, a gente usa esse U para a operação de união. Beleza? Se você quiser descrever essa operação em termos de conjunto, a gente está criando um novo conjunto de elementos que pertenciam a A ou a B. Então é um conjunto que tem os dois ao mesmo tempo. E uma operação muito parecida, em um certo sentido, é a operação de interseção. Você vai criar um novo conjunto que contém os elementos que pertenciam aos dois originais ao mesmo tempo. Então, eu coloquei um exemplo aqui, em vez de usar caixa, eu usei a listagem dos elementos, que talvez seja um pouco mais fácil de ver. Olha, o conjunto A tinha os elementos 1, 2 e menos 5, e o B tinha o 2, menos 5, 8 e 10. Quem são os elementos que eram comuns aos dois conjuntos? Ora, eu deixei aqui até no marca-texto, ó, o 2 e o menos 5, ou seja, a interseção entre esses dois conjuntos é o 2 menos 5, são os elementos comuns. A gente lê essa expressão assim, aqui ó, à esquerda, como A interseção B ou A inter B.
A gente criou um novo conjunto só com esses dois caras aqui. Beleza? Se você quiser descrever essa operação por meio de uma propriedade do conjunto A interseção B, você escreveria assim, ó. É o conjunto formado pelos elementos X que estavam em A e estavam em B. Quer dizer, esse E significa ao mesmo tempo, né? Eles estavam nos dois conjuntos ao mesmo tempo. Uma outra maneira de você ilustrar os conjuntos, talvez seja muito útil para essas operações, são esses diagramas de Venn. Esses diagramas de Venn, você define uma região do plano, né? Uma região limitada do plano, e aí você coloca dentro dessa região todos os elementos que pertencem a um conjunto e fora dessa região os elementos que não pertencem. Então, no caso desse conjunto A, que eu estou usando como exemplo, que contém o 1, 2, menos 5, esse aqui seria uma maneira de usar o diagrama de Venn para representar o conjunto A. Esse círculo aqui, né? E eu coloco dentro do círculo dos elementos que pertencem a A. Então, por exemplo, o 3, o 8 e o 10 não pertencem a A, portanto estão fora dessa região. Beleza? E a gente pode fazer esse esquema com mais conjuntos. Porque se a gente for fazer essas operações, a gente tem que saber quais são os elementos comuns, né? Quais os elementos que estão em um conjunto e não estão em outro. Então é muito útil a gente desenhar esses círculos aqui, um para cada conjunto. E olha só como é que fica fácil fazer a operação de interseção. Da maneira como eu representei o conjunto A aqui, ó, fica bem visual, e o conjunto B fica bem visual que o 2 e o menos 5 são comuns ao A e o B. Eles estão tanto dentro do círculo A quanto dentro do círculo B. Então eu já sei de cara que a interseção de A com B é esse conjunto 2 menos 5. E se você quiser a união, basta você listar todos os elementos que estão dentro de um dos círculos. Repara que esse 3 está do lado de fora dos dois círculos, né? Ele não pertence nem ao conjunto A, nem ao conjunto B. Então, essas operações que eu acabei de fazer aqui podem ser ilustradas colorindo essas regiões. Olha só. A interseção ficaria nessa região comum aos dois círculos, né? E a união seria colorir os dois círculos ao mesmo tempo. Então, todos os elementos que ficassem coloridos seriam elementos desse novo conjunto que você construiu. E diagramas de Venn a gente pode fazer com muitos outros conjuntos, tá? Esses diagramas de Venn com 3 conjuntos, a gente vai usar com 3 conjuntos, tem alguns problemas, tá? Existe com 4 conjuntos, com 5 conjuntos e assim por diante, mas fica cada vez mais complicado, né, gente? Aqui existem muitas regiões do plano, aqui são 31 regiões do plano que você teria que descrever. A gente não vai usar com 4 e com 5 conjuntos, tá? Dá muita conta. A gente vai parar no 3, mas é bom você saber que elas existem. E outras operações que a gente vai criar são as operações de diferença e de complemento. Elas são muito parecidas, tá? A gente vai ver já já por quê. A diferença entre dois conjuntos, você vai pegar o conjunto original, o A nesse caso aqui, A menos B, significaria retirar os elementos de A que são de B. Então é como se você pegasse esse círculo B aí, fizesse uma mordida aqui nesse círculo que representa o A. Então, se você tinha o A e o B desse jeito, o A menos B seria só essa partezinha vermelha aqui. Eu deletei o conjunto B. Então, para ilustrar isso, olha só, eu vou tirar do conjunto A os elementos que também eram de B. Não é subtrair os números, tá, gente? Não é isso. É você retirar os elementos. Então, quem são os elementos que são de A e não são de B? Né? Ou seja, retire de A os elementos que eram de B. Só sobra um. Olha só. E uma operação muito parecida é a operação de complemento. Para fazer o complemento de um conjunto, você vai escolher todos os números, os elementos, né, que não fazem parte de um conjunto que você tem escolhido. Então, se eu quiser fazer o complemento de A, eu vou escolher todos os elementos que não são de A. Só que para você fazer isso, existe uma coisa chamada universo de discurso implícita. Então, o universo de discurso são todos aqueles objetos dos quais você está falando naquele problema em particular. Então, no nosso caso, a gente não colocou muitos números aqui. Você está vendo que não tem um raiz de 2, um pi, não tem nada do gênero aqui, né? A gente só estava falando do 1, do 2, do menos 5, do 8, do 10, do 3. Então, esses são o conjunto que compõe o nosso universo de discurso. Então, por esse motivo, quem são os números, né, que não fazem parte de A nesse contexto que a gente está falando? Ora, o 8, o 10 e o 3 são os números, né, os objetos que não fazem parte do conjunto A. Então, eles formam o complemento de A, ou seja, quem não está em A, beleza? E
Lembra que eu falei que existe uma relação muito próxima entre essas duas operações? É por causa dessa expressãozinha aqui. Você consegue definir a operação de diferença por meio de interseção e complemento. Tá? É só por isso que eu disse que elas são operações muito próximas. A gente vai fazer exercício sobre isso em breve. E aqui eu estou representando graficamente algumas sequências dessas operações de interseções, uniões e complementos, tá? Então, se eu quiser a interseção entre três conjuntos, seriam os elementos que são comuns a tanto o círculo A, o círculo B e o círculo C, né? Então, seria só essa região aqui bem do meio, né? E se eu quisesse fazer a união com o conjunto que fosse o resultado da interseção de B com C? Então, você primeiro faria a interseção de B com C, que seria essa partezinha do meio que eu estou passando o mouse por cima. E depois de feita essa operação, tá vendo parênteses ali? Você iria unir com o conjunto A, que seria o círculo todo. Então, qual foi a parte que você coloriu? Esse meiozinho aqui, essas duas meia-luas, né? Mais o círculo todo A. Então, essa parte verde aqui seria o resultado dessa operação toda. E tem mais dois exemplos aqui que eu convido vocês a pensarem de por que essas regiões coloridas são realmente as corretas, tá? Para fazer em casa, eu deixei alguns exercícios do livro que está postado lá no Classroom, tá, pessoal? Então, vocês vão olhar a solução dos exercícios A10 e A11 na página 24 e tentar resolver esses exercícios que estão listados aí. E por hoje é só, pessoal. Esses são os exercícios dessa semana. Valeu, falou!